Bom dia, pessoal, tudo bem? Hoje, segunda-feira, dia 24 de agosto, nós vamos dar início a um novo ciclo de atividades, agora nessa quinzena, com os livros de História, Geografia e Ciências. Atenção, não deixem acumular matéria, façam as atividades todos os dias, tá bom? Porque nessa quinzena a gente ainda tem uma novidade. Nós vamos trabalhar com os livros de História, Geografia e Ciências e o caderno de português e o caderno de matemática, para a gente poder exercitar bastante a escrita, a leitura, né? E não deixar aqueles conteúdos novos que nós aprendemos ficarem tão distantes até o próximo ciclo. Então, olha, façam atividades todos os dias, não deixem acumular, tá bom? E tendo dúvidas, não conseguindo, chama a tia, tá bom? Que a tia ajuda. Façam as correções direitinho, que mais rápido do que a gente pensa, a gente vai estar juntinho de novo, tá bom? Beijo e vamos para a nossa atividade do dia. Hoje nós vamos falar no nosso conteúdo de História, na página 101, dos primeiros anos dos portugueses no Brasil. Assim que eles descobriram, o Brasil, eles passaram aí uma média de 30 anos sem conseguir efetivamente colonizar o Brasil. Por quê? Porque os expedicionários, os caras que saíam lá de Portugal para desbravar a terra, eram poucos. Então, do período de 1500 até mais ou menos 1530, é conhecido como o período pré-colonial, onde eles só vinham mesmo fazer negócio com os índios ali na praia, no litoral. Eles aportavam, pegavam para o Brasil que eles negociavam com os índios e iam embora. Mas como o território não estava habitado, isso dava margem, dava espaço para as invasões, principalmente dos franceses, Como a gente viu lá no Tratado de Tordesilhas, que a Espanha e Portugal dividiram o território. Então essa notícia se espalhou que tinham novas terras com riquezas, e aí os povos começaram a tentar invadir e permanecer. Com isso, os portugueses começaram a se mobilizar para conseguir instalar as feitorias, que eram os lugares onde eles instalavam uma pessoa lá para tomar conta daquela terra e administrar ali as riquezas que deveriam ser mandadas lá para Portugal. Nessa época, teve uma importante expedição comandada por Martim Afonso, que em 1532 fundou a primeira vila, ou seja, o primeiro lugar onde pessoas realmente moravam, E aí, São Vicente foi o nome dessa vila. E depois fundou a vila de Santo André, as duas hoje no estado de São Paulo, tá? Então essas foram as duas primeiras vilas do Brasil. A vila de São Vicente e a vila de Santo André. Durante muitos anos tiveram muitas disputas com os franceses, mas após várias lutas, os portugueses conseguiram expulsar os franceses do nosso país. Agora, na página 102, a gente começa com as atividades. No número 1, está perguntando como ficou conhecido o período de 1500 a 1530. Está lá no comecinho do texto. 2. Sublinhe de vermelho as frases verdadeiras e de azul as frases falsas. Leiam com atenção de acordo com aquilo que está sublinhadinho lá no texto, tá bom? 3. Pinte o nome do vegetal trazido pelos portugueses e que foi cultivado em todo o litoral brasileiro. Um vegetal muito popular no Brasil, que hoje a gente usa para fazer álcool, açúcar, combustíveis, cachaça. Que vegetal é esse? Está lá no texto. 4. Desembaralhe as letras e descubra o povo que após várias lutas os portugueses conseguiram expulsar. Quem que os portugueses expulsaram aqui do nosso litoral? Escreve aí. 5. Siga os números em ordens crescentes e descubra a grande riqueza do Brasil. O que era mais explorado no Brasil aí nesse período pré-colonial e colonial pelos portugueses? Vamos escrever aí, ok? Segunda parte do nosso livro de História, página 103, nós vamos falar sobre o período colonial. O que foi o período colonial?
foi o período em que o Brasil foi colônia de Portugal. E esse período vai de 1530, quando termina o período pré-colonial, até 1822, quando é proclamada a independência do Brasil. Nesse período colonial, muita coisa aconteceu na nossa história. Aconteceu a escravização do povo africano, aconteceu a expulsão dos índios das suas terras e a escravização dos índios também. Aconteceu o grande despertamento para a cana-de-açúcar, né? A cana-de-açúcar foi muito valorizada na Europa, era tido como uma coisa refinada e muito importante, as pessoas queriam muito a cana-de-açúcar, então isso gerou muito movimento aqui no Brasil, porque nós éramos um dos grandes produtores de cana-de-açúcar. E fez com que o plantio da cana-de-açúcar fez com que todo o litoral do Brasil fosse povoado. Então isso foi fazendo o povo crescer, né? O período colonial foi o mais longo da história do domínio português. E nesse período também aconteceram muitas revoltas, tá? A tia colocou um videozinho animado aí, dá uma olhadinha que vai falar mais detalhes desse período tão importante para a nossa história. E foi no período colonial que a gente também começou o processo de miscigenação. O que é isso? Foi nesse período que começaram a mistura das raças, que fez nascer esse povo lindo que a gente tem hoje, tá? Vamos lá. Na página 104 nós temos atividades. Número 1. O que caracterizou o período colonial? Lembre-se das lutas dos europeus com os indígenas, o processo de escravização dos negros, dos africanos, a miscigenação dos povos, tá? Aí vocês vão listar algumas coisas importantes, dá uma olhadinha lá no texto no que a tia sublinhou. 2. Pinte de azul verdadeiro e de vermelho falso. Leiam as afirmativas de acordo com o texto e pintem aí certinho, tá? 3. Marque um X nos acontecimentos ocorridos no período colonial. Vocês vão ver aí o que está de acordo com o nosso texto, que aconteceu no período colonial, e vão marcar um X. 4. Quando começa e quando termina o período colonial. A tia falou no começo do vídeo e está marcadinho lá no texto também, tá bom? Façam com atenção, com capricho, e na sequência nós vamos fazer atividades no caderno de português, ok? A tia vai colocar a fotinho no grupo e vocês vão passar para o caderno, tá bom? Próximo vídeo a tia explica melhor. Agora nós vamos fazer as atividades de português, tá bom? A tia vai colocar uma foto lá no grupo, tá? Para vocês copiarem no caderno. Façam cabeçalho com capricho, respeitem a pauta do caderno e qualquer dúvida me chamem, tá? Atenção na cópia do texto, para os parágrafos, a letra maiúscula no início do parágrafo, ponto final, não esqueçam do título, tá? Copiem com total atenção, combinado? Qualquer dúvida pode me chamar. Beijo e boa aula!